Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre literatura indígena. Então pessoal, o mês de abril é considerado o mês da visibilidade indígena. No nosso país essas populações têm sido invisibilizadas e genocidadas desde sempre, desde que os europeus chegaram aqui até hoje. E o período atual está muito grave em relação a isso, então é muito necessário que a gente visibilize essas populações e fale sobre isso e conscientize a população brasileira no geral sobre a importância que esses povos originários têm e principalmente sobre o direito que esses povos originários têm, os direitos todos, que incluem o direito à terra, o direito à sua cultura, a conservar a sua cultura, o direito de viverem como quiserem. Porque um erro muito comum é as pessoas acharem que, entre aspas, índio que vive na cidade não é índio, índio que tem celular não é índio. Então, queria começar falando primeiro. Eu, obviamente, não sou indígena, então estou falando aqui de um lugar de divulgadora da literatura mesmo e de admiradora das culturas indígenas. Eu fiz um curso faz uns 2 anos no SESC, feito por uma antropóloga, e ela orientou a gente em relação a alguns termos que se usa com frequência relacionados aos povos indígenas. Um deles é o termo tribo, que não é um termo adequado, porque tribo é específico das sociedades africanas. Aqui para os povos indígenas americanos, principalmente do Brasil, a gente fala sobre povos, sobre culturas, mas não se deve usar tribos, é um termo impreciso. E também o termo índio. O termo índio ele foi usado por muito tempo e ainda hoje como um termo pejorativo para tratar de um tipo que fica muito generalizado e que veio de um erro, né? Você chamar de índio significa que você acha que está na Índia. Os portugueses chamaram de índio por isso. Então, atualmente, se reivindica que sejam usados mais os termos indígena, nativos americanos, ameríndio, são termos que são mais aceitos pelas próprias comunidades indígenas no geral. E antes de começar a falar dos livros para vocês, eu queria mencionar que existe uma página da Wikilivros chamada Bibliografia das Publicações Indígenas do Brasil. E essa página foi organizada pela Aline Franca, pelo Daniel Munduruku e pelo Túlio Gomes. Eu vou deixar o link para essa página aí embaixo no box de descrição. Aliás, todos os livros que eu mencionar aqui estarão aí no box de descrição para vocês. Alguns tem para baixar, alguns tem para comprar. E tá tudo aí embaixo, tá bom? Não vou ficar falando isso o tempo todo no vídeo. É só você abrir o box de descrição do vídeo no YouTube. E nessa página, Bibliografia das Publicações Indígenas do Brasil, tem lá a lista de autores indígenas brasileiros por origem, a lista geral de publicações, que está ordenada por nome dos autores, aí seria ordem alfabética mesmo. Tem a lista de antologias indígenas, tem teses e dissertações e tem os editores. Então lá tá bem completinho, tá? Aqui, na verdade, eu quero mostrar para vocês alguns livros que eu tenho, escritos por indígenas, e alguns que falam sobre povos indígenas, mas que não são escritos por indígenas especificamente. Então aqui no vídeo de hoje vai ter essa diferença, tá? Eu vou mostrar alguns livros de autores indígenas e alguns livros de estudiosos dos povos indígenas. Não tem ordem específica, eu só tentei separar mesmo. Primeiro eu vou falar sobre os livros de autoria indígena que eu tenho aqui em casa. Um deles chama-se Nós, uma antologia de literatura indígena, organizado e ilustrado pelo Maurício Negro e editado pela Companhia das Letrinhas. Na verdade tem um monte de autores: Lia Minapoti, Aline Ingretabari L. Caiapó, Ariabo Queso, Edson Krenak, Tiago Aqui, Edson Caiapó, Estevão Carlos Talcani, Cristino Wapichana, Geira Potimirim, Rosi Vaicon, Yaguaré Yamã e Jaime Diacara. Então, desculpem aí a pronúncia, não sei se está correta. E é um livro lindo, maravilhoso, da Companhia das Letrinhas, como eu falei. Então, ele é voltado para o público infantil, tá cheio de ilustrações lindas e a diagramação toda tá bonita, olha só. O projeto gráfico no geral, e ele conta sobre várias histórias de povos indígenas variados brasileiros. Então, por exemplo, esse aqui chama-se O Ató, a Pedra do Fogo, Reconto do Povo
Taurepang. E fala depois, no final do conto, eu achei isso muito legal, fala um pouquinho sobre o povo relativo àquele texto. Então, nesse caso, o povo Taurepang. Livro lindo demais. E não só para ler, mas para dar de presente também. Tem bastante livro infantil indígena, porque os mitos indígenas se traduzem muito bem em livros infantis, né? Eles podem ser muito bem ilustrados. Então, acho que por isso que tem tanta literatura indígena que vai para o lado infantil. Outro livro é esse aqui, Com a Noite Veio o Sono, da Lina Minapote, ilustrado pelo Maurício Negro, que é o mesmo que ilustrou o livro que eu mostrei anteriormente. Esse eu já li, é muito lindo. Vai falar sobre a noite, né? De onde vem a noite e de onde vem o sono também. Dentro da mitologia do povo Maraguá, que é do qual a Lia Minapote faz parte. É um povo que vive ali na região amazônica. Esse aqui eu adquiri das mãos da própria autora, a Eliane Potiguara, O Coco que Guardava a Noite, ilustrado pela Suriara Bernardi, da editora Mundo Mirim. A Eliane autografou para mim. E esse aqui vai falar sobre uma lenda carajá. E aqui na sinopse diz: as dualidades, masculino e feminino, revolta ou obediência, dia-noite, curiosidade e indiferença, neste reconto de uma lenda carajá, levam o leitor a refletir sobre conceitos como liberdade, responsabilidade, escolhas, ciclo da vida e da natureza. Esse autor que eu já citei, porque ele elaborou essa página da Wikilivros que eu mencionei para vocês, é um autor que tem mais de 50 livros publicados, é o Daniel Munduruku, e é um livro que eu lerei no mês de março. Eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de fevereiro. Chama-se Meu Avô Apolinário, Um Mergulho no Rio da Minha Memória, com ilustrações do Rogério Borges e da editora Estúdio Nobel. Ilustrações lindíssimas, e parece que é um livro de memórias, né? Um livro de recuperação da ancestralidade, que sempre é um tema muito importante para os povos indígenas, deveria ser para a gente também. Agora alguns de poesia. Esse aqui, chamado Aicaquiritama, Eu Moro na Cidade, da Márcia Vaina Cambeba, pela editora Pollen. Esse aqui, como eu falei para vocês, vai falar sobre viver na cidade. Como é que pode, né? Um índio viver na cidade, meu Deus. Então vai tratar de questões como identidade, como o indígena é visto na nossa sociedade e como ele se sente, que é o que mais nos interessa. Cheio de fotografias, achei bem bonito esse livro, embora eu ainda não tenha lido. Um de poesia que eu já li é esse aqui, Metade Cara, Metade Máscara, da Eliane Potiguara. Também na mesma ocasião que eu comprei o livro dela, eu consegui o autógrafo. E foi um livro que eu adorei, ele entrou para as minhas leituras favoritas de 2019. É um livro que mistura poesia com alguns manifestos por direitos indígenas, algumas lendas e mitos também dos Potiguara, muitas reflexões, eu gostei demais. Não só do conteúdo, como do formato do livro também. Essa mistura de gêneros literários me deixou impressionada. Continuando aqui com 2 livros do grande pensador indígena Ailton Krenak. Um deles é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, da Companhia das Letras. É um livro que tem estado bastante na mídia. Ele foi o livro mais vendido na Flip de 2019, merecidamente, porque é um livro muito bom. Ele é curtinho, ele é uma reunião de 3 palestras e entrevistas que o Ailton Krenak deu, e eles conseguem dar um panorama muito interessante desse pensador Krenak. Fala muito sobre natureza, sobre a relação do homem branco com a natureza e do indígena com a natureza, que é uma relação completamente diferente, e algumas reflexões filosóficas a respeito do futuro, né? O que podemos esperar, o que devemos esperar de acordo com as ações que a gente tem tomado. Livraço importante, muito recomendado. Eu vou deixar para vocês um vídeo em que eu falo mais detalhadamente sobre esse livro, aí nos cards e também no box de descrição. Outro que eu tenho do Ailton Krenak, na verdade não é só do Ailton Krenak, é da série Encontros, Ailton Krenak, organização do Sérgio Com e apresentação do Eduardo Viveiros de Castro. Essa é uma compilação de textos do Ailton Krenak, tem algumas entrevistas que ele deu, tem o discurso que ele fez na Assembleia Nacional Constituinte, um discurso icônico na história brasileira. Vou deixar o vídeo para vocês aí no box de descrição também, o vídeo dele discursando na Assembleia Constituinte, é muito emocionante, mas esse eu ainda não li. Esse aqui talvez seja legal de ler aos poucos, ler um texto de cada vez e ir mastigando e digerindo tudo isso.
Esse aqui que eu vou mostrar para vocês, eu comprei a edição física, mas ele está disponível gratuitamente para baixar no site da editora, os links estão todos aí embaixo. Chama-se Literatura Indígena Brasileira Contemporânea, Criação, Crítica e Recepção, organizado pela Julie Dorrico, Leno Francisco Danner, Heloísa Helena Siqueira Correia e Fernando Danner. E reúne textos de vários autores indígenas, inclusive a Ailton Krenak, a Márcia Cambeba, que eu já mostrei aí para vocês alguns livros deles, a Eliane Potiguara. E nesse livro vai discutir justamente o que a gente está fazendo aqui, a literatura brasileira indígena atual. E a gente precisa levar em conta que os povos indígenas têm uma tradição oral muito forte. A tradição de escrita deles não é tão tradicional. Então, por isso é tão importante falar sobre literatura indígena brasileira contemporânea. Porque agora os autores indígenas estão registrando tudo aquilo que eles pensam, que eles reivindicam, e usando a literatura como um espaço de voz mesmo, né? Então esse é um livro que compila muitas visões sobre isso. Falando ainda desses livros gratuitos que vocês podem baixar na internet, além do Literatura Indígena Brasileira Contemporânea, que eu mostrei agora, tem um chamado Mulheres Indígenas da Tradição, que vai contar a história de algumas mulheres indígenas. Tem um outro chamado Pantompia, Narrativa Oral Indígena. Outro chamado Ser Mulher Indígena Narrativas de Mulheres Indígenas Brasileiras. E você sempre pode entrar nos sites das editoras e das livrarias especializadas em literatura indígena. Eu separei aqui as que eu conheço. Se você conhecer alguma mais, por favor, deixa nos comentários, que eu incluo no box de descrição do vídeo. Eu separei para vocês a Livraria Maracá, que reúne livros de vários autores de povos indígenas diferentes, a UK Editorial e a Loja do Autor Daniel Munduruku. E no site da Livraria Maracá tem uma seleção de livros sobre cultura, educação e literatura indígenas disponibilizados por essa livraria. Então, se você quiser ver quais são, vai aí no link que está no box de descrição. Tem um aqui que também ficou muito bem comentado, que é um livro escrito por um xamã e por um antropólogo em conjunto, chamado A Queda do Céu, do Palavras de um Xamã Yanomami, do Davi Copenaua e do Bruce Albert, pela Companhia das Letras. É um livrão grande e, pegando aqui o primeiro parágrafo da orelha do livro, ele diz assim: um grande xamã e porta-voz dos Yanomami oferece nesse livro um relato excepcional, ao mesmo tempo testemunho autobiográfico, manifesto xamânico e libelo contra a destruição da floresta amazônica. Então, basicamente, é esse xamã contando para o etnólogo, que é o Bruce Albert, sobre essas reflexões que ele faz. Deve ser um livro incrível. Eu só tô adiando por causa do tamanho, mas eu juro que eu quero pegar o mais rápido possível para ler. E agora eu queria apresentar para vocês alguns livros, a maioria de não ficção, escrita por pessoas não indígenas, mas que falam sobre povos indígenas a partir de um lugar de estudiosos. O primeiro deles, que é outro que eu quero pegar em breve, é esse aqui, Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura, do Rubens Valente. Esse livro faz parte de uma coleção chamada Arquivos da Repressão no Brasil, e ele vai tratar dos povos indígenas durante o período militar brasileiro, de 1964 até 1985, que foi um período em que muitas lideranças indígenas foram perseguidas e mortas, além de torturadas, desaparecidas. Então eu imagino que seja um livro muito pesado, mas muito importante também sobre o tema. Tem esses dois livros que eu comprei na Festa do Livro da USP de 2019, que são da editora Elefante e fazem parte da coleção Fundo e Forma. São esses dois livros aqui. Esse se chama Do Corpo ao Pó, Crônicas da Territorialidade Kaiowá e Guarani nas Adjacências da Morte, do Bruno Martins Moraes. E esse livro, se eu não me engano, é uma dissertação de mestrado feita pelo Bruno Martins Moraes, que é advogado de alguns desses povos Guarani e Kaiowá. Então o livro vai tratar exatamente sobre a ideia de morte e de território para esses povos, que é uma ideia que está muito associada, se você for pensar que a perda de território acarreta na morte dessas pessoas, porque o território não é uma propriedade para eles, é um conceito muito maior e muito mais profundo do que isso. E esse outro aqui chama-se O Perecível e o Imperecível, Reflexões Guarani em Bia sobre a Existência, do Daniel Calazans Pierri.
Pegando aqui um trechinho da orelha, olha só. Este livro é um refinado estudo da cosmologia guarani, produto de uma longa e densa colaboração entre o autor e os Guarani Mbia, em aldeias próximas e distantes da metrópole de São Paulo e de outras áreas do sul e sudeste do Brasil. Sua contribuição está na escuta atenta das reflexões e debates de jovens e velhos em torno das maneiras de como foi e de como ainda é possível conviver com os estragos causados pelos modos de vida dos não-índios. São livros bem bonitos e que têm algumas imagens também. Esse é um livro que eu adquiri na Flip, da própria autora, que é antropóloga. Ela é doutora em antropologia social e professora do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o livro chama-se Paletó e Eu, Memórias de Meu Pai Indígena, da Aparecida Vilaça, pela editora Todavia. A Aparecida, ela ficou por algum tempo junto com os povos Wari. Se eu não me engano, os Wari são de Rondônia. E a Aparecida passou muito tempo, muitos anos com esse povo, e ela acabou sendo adotada pelo Paletó, que também foi visitá-la no Rio de Janeiro depois. Então, pelo que eu ouvi na Flip, eu ouvi a autora falar e gostei muito, por isso que eu corri para comprar na hora. Tem alguns causos aqui, que são causos meio engraçados, nessa ideia de adoção de uma pessoa, de uma cultura, por uma pessoa de outra. Ela vai não só contar esses causos que são engraçados, como também analisar essas relações. Então eu imagino que seja um livro bem legal e não muito grande. Ele tem menos de 200 páginas. E esse aqui que eu comprei há algum tempo e ainda não li, chamado A Sabedoria do Povo Aranã, da Vera Lúcia Soares de Araújo, da Apris Editora. A Vera Lúcia é filósofa e educadora. E aqui na apresentação do livro ela diz: o livro A Sabedoria do Povo Aranã é o resultado de uma pesquisa intitulada Educação, Identidade e Cidadania, uma leitura da ação política do povo ressurgido Aranã, que teve como objetivo compreender o processo de educação política desencadeado pelos índios Aranã na região norte do estado de Minas Gerais. Então é um livro num formato mais acadêmico mesmo, ele é cheio de citações, de referências a outras obras. E o último que eu tenho para mostrar aqui para vocês é um que eu comprei também na Festa do Livro da USP, chamado Artes Indígenas, Roteiros Visuais no Brasil, do Alberto Martins e da Glória Koch, pela editora Claro Enigma. É um livro que fala sobre arte indígena. Então, aqui no sumário, a gente tem a parte 1, antes da chegada dos europeus, e aí vai falar sobre a presença humana nas Américas, o desenho e a pintura rupestres, a cultura do sambaquis, as culturas amazônicas e a tradição tupi-guarani. E a parte 2, na presença dos europeus, fala sobre a pintura corporal, a arte plumária, o trançado e a tecelagem, a cerâmica, o trabalho em madeira, as máscaras, a aldeia e a maloca. E é legal porque no final ele traz uma lista com os museus indígenas e com as grandes coleções etnográficas. É um livro todo cheio de fotografias e de ilustrações, para que a gente consiga conhecer um pouco melhor uma parte da arte indígena no país. E esse aqui de uma forma geral, tratando dos povos originários, de vários povos originários. Então é isso, gente. O intuito desse vídeo é tentar divulgar um pouco mais a literatura dos povos indígenas, escritos por pessoas indígenas, e também a literatura que fala sobre esses povos de um ponto de vista de estudos, né? São populações que a gente precisa conhecer, são a nossa ancestralidade, direta ou indiretamente. Mesmo quem não tem bisavó, trisavó, tetravó indígena, sofre muita influência da visão de mundo desses povos, então a gente precisa conhecer. E nada melhor para isso do que agora o mês de abril. Então adquira um livro escrito por pessoa indígena. Vocês viram que tem alguns livros gratuitos para baixar. Vamos ler agora em abril um pouco de literatura indígena. A Maíra, do canal All About That Book, fez um vídeo convidando as pessoas também para lerem literatura indígena no mês de abril. O vídeo dela está aí no box de descrição. E também tem um artigo da revista Jamburana, da Fernanda Vieira Santana, sobre autoras indígenas. Eu vou deixar o link aí também no box de descrição para vocês lerem, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Não se esqueçam de deixar um joinha, que me ajuda bastante. E, por favor, me deixem mais recomendações de livros escritos por indígenas. As recomendações que vocês fizerem eu vou incluir no box de descrição.
para a gente formar uma espécie de lista também. E não se esqueçam de divulgar para quem vocês acham que precisa ou que gostaria de ler literatura indígena. A gente vai se falando pelas redes sociais, aqui nos comentários também. E um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!